Thiago Valu. Cruzeiro vence por 1-0. Não foi lá um jogo tão fácil assim, não foi um jogo simples para o Cruzeiro, não foi o melhor jogo da temporada do Cruzeiro, mas foi um jogo que valeu a classificação e dá para ponderar também essa sequência, né, que o Cruzeiro tá e pelo menos vencendo, pelo menos conquistando objetivos, enquanto a gente está vendo aí o QR Code para a galera participar da promoção, a cada 1.000 inscritos, uma camisa liberada, até a gente completar 500 mil de cabulosos aqui no YouTube. E o Cruzeiro está nas oitavas de final, Valu? Sim, Léo, e eu acho que com méritos, Léo. Depois, na metade final do segundo tempo, o Cruzeiro começaram a acontecer as mexidas, né? Aliás, mais uma vez o Arthur Jorge precisou de mexer em todas as 5 mexidas, né? O Gerson saiu, entrou o Lucas Silva, o Arroio saiu, entrou o Bruno Rodrigues, o Caio saiu, entrou o Neiser, entrou também o Marquinhos. Enfim, jogadores que foram... O Sinisterra entrou também. É um time que tá caminhando ali, né, pro final de mês e tá caminhando para algo próximo do seu limite físico, né? O Cruzeiro que agora tem mais 4 jogos para encerrar o mês e 4 jogos importantíssimos, né? 2 de Campeonato Brasileiro e 2 de Libertadores. Cumpriu o que tinha que cumprir hoje. É verdade, não precisava, né, ali no finalzinho, aquela cabeçada do Bruno Sávio, que o Otávio não saiu legal, e o chute na trave, né, do Wesley, ia fazendo um replay do que fez lá no Serra Dourada. Mas assim, a visão geral do jogo, o Cruzeiro foi muito superior ao Goiás, mas é aquela coisa, quando você não mata, né, o Tadeu fez uma partida gigantesca, a gente não pode perder isso de vista, o Tadeu fez uma partida gigantesca. E aí o cansaço, o adversário tá ali, sabe que é inferior, mas tá só por um gol, se joga de vez. Enfim, no final, Léo, ficou um entorno de drama, mas o jogo num todo não foi exatamente como ele terminou, sabe? Esse drama, o Cruzeiro prendendo bola ali na frente, mas quando você não consegue converter as oportunidades que teve em gols, iria se arrastar para isso. O Cruzeiro poderia ter vencido aí por pelo menos 3-0, vai, vou ser econômico aqui, para falar um placar mínimo que eu acho que o Cruzeiro deveria ter vencido. A equipe foi sólida mais uma vez. O Arthur Jorge chegou ao seu 13º jogo no comando do Cruzeiro e o seu 7º jogo sem tomar gols, né, no comando do Cruzeiro. Então é uma marca importante e o principal, o Cruzeiro avança a Copa do Brasil, agora vai pegar essa Copa do Brasil, Léo, e reservar lá no cantinho, faz o que deveria fazer pela responsabilidade, pelo elenco que tem. Repito, deveria ter feito de uma forma mais fácil, mas ainda é uma equipe que não é exatamente tão confiável, né? Tá num processo de construção de ser uma equipe mais confiável, de ser uma equipe mais estável, né? Uma equipe estável, ela acaba não correndo os riscos que o Cruzeiro acabou correndo nos últimos minutos, mas repito, o mais importante, o Cruzeiro chega ao 3º jogo sem perder, 2 vitórias, um empate lá contra a Católica, avança na Copa do Brasil e agora é a máxima preparação, Léo, para os últimos 4 jogos do Cruzeiro nesse restante de maio. 2 jogos de Libertadores, 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Eu não vou falar que o Cruzeiro fez uma partida ruim por conta da maneira que a partida terminou. O Cruzeiro dominou o seu adversário. Acho que a grande lição dessa partida você precisa matar o seu adversário com uma quantidade, mesmo com o goleiro numa grande noite, você precisa de fazer pelo menos o 2º gol, principalmente no jogo de Copa, para não dar, né, essa sobrevivência. O Goiás foi chutar uma bola no alvo depois dos 45 minutos, porque até então não tinha chutado. Mas e essa bola poderia ter arrastado por uma penalidade, enfim. Então essa é a lição, mas eu gostei do jogo que o Cruzeiro fez. Claro, algumas peças mostrando uma fadiga gigantesca, mas isso é assunto para a gente falar agora no transcorrer do nosso pós-jogo, que só está começando, Léo. É isso, Valu, tô contigo nessa. Acho que o Cruzeiro pode ter esse puxão de orelha, faltou matar o jogo, teve oportunidade para isso e não fez, e teve um drama ali na reta final, mas é um Cruzeiro que neste mês de maio está sobrevivendo. Diante dessa sequência pesada, fora de casa, por exemplo, teve aquela situação no Chile,
uma grama sintética que não estava tão legal por conta de uma chuva, muito frio em Santiago, depois vai para Salvador, pega o Bahia, precisa virar o placar e tem essa sequência agora de um jogo de Copa do Brasil, final de semana é o Palmeiras, depois é o Boca Juniors, então não dá para ponderar tanto talvez o futebol, mas pelo menos o resultado acontece, a classificação do Cruzeiro. A gente viu o Tadeu deixando o Mineirão de ambulância, o Tadeu que teve um choque com o Neiser Villarreal, já ali na reta final do segundo tempo. O time do Goiás, inclusive, precisou terminar com um jogador a menos, porque já havia realizado as 5 substituições. Então, o Felipe Machado, jogador de linha, volante, foi pro gol, e o Tadeu, um trauma ali no tornozelo esquerdo, pelo que parece, acaba deixando o gramado, deixando o estádio de ambulância. Provavelmente vai realizar exame de imagem para ver se teve alguma fratura ou não, apenas um trauma. Ele que não conseguiu depois colocar o pé no chão. Boa recuperação aí para o goleiro Tadeu, que hoje, inclusive, foi um destaque no jogo, né? Partidaça, Léo. Partidaça, assim. Realmente ele foi incrível, foi preponderante para segurar o Cruzeiro. Depois chegou um momento que o Cruzeiro não conseguiu mais fazê-lo trabalhar, né? Mas enquanto o Cruzeiro conseguiu criar possibilidades, em sequência, assim, ele foi uma grande figura, realmente a maior figura pelo lado do Goiás. Ele manteve vivo, né, esse Goiás nessa reta final. O Goiás só ficou jogando por um gol graças à partida que o Tadeu fez. Verdade, o Tadeu fundamental para que o Goiás ficasse até a reta final do jogo ali, ainda vivo, dentro dessa Copa do Brasil. 16 mil aparelhos aqui com a gente, olha aí, faltando quase 70 inscritos, 71 agora, ó. Pra gente virar 493 mil, liberar uma camisa do Cruzeiro aqui pra sorteio ainda hoje, hein? Será? Se a turma acelerar aí, dá pra liberar uma camisa do Cruzeiro ainda hoje, camisa dessa temporada, 2026, modelo atual. Se a gente vira 493 mil, tem camisa do Cruzeiro aqui no dia de jogo KTO, e dia de jogo KTO com essa energia, né? Foi assim no final de semana, depois daquela virada pra cima do Bahia, e hoje com essa classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Copa do Brasil. O rei de Copas está nas oitavas de final da competição. Já a Rafa Oliveira conectada com a gente direto do Mineirão para essa resenha aqui também. Daqui a pouquinho o Samuel Venâncio lá por baixo no Gigante da Pampulha, já na sala de coletiva para a gente ouvir o técnico Arthur Jorge. Imagino que muita situação para ele explicar hoje, para falar até do seu entendimento e já projetar também o final de semana. Fica expectativa para saber com quem ele vai poder contar ou não. Hoje, por exemplo, ele acaba sacando o Gerson. E o Gerson muito cansado deixa o campo, né, Valu? Não sei se, por exemplo, no final de semana pode até pintar aí um Gerson com essa gestão de minutos também. Vejamos o que vai aprontar o Arthur Jorge. Mas assim, Léo, o Gerson também foi substituído, né, no jogo contra a equipe do Bahia, e até ele pede substituição, mais ou menos no mesmo período da partida. A gente espera que o Gerson tenha condição de se recuperar, mas jogadores que... Não é muito comum a gente ver os jogadores saírem no nível que saíram de cansaço, mas se explica, né? A sequência toda muito pesada e o Arthur Jorge sempre tentando colocar o Cruzeiro com o que tem de melhor. A gente viu o Matheus Pereira também saindo completamente extenuado. Tomara que o Gerson tenha condição de estar à disposição. A gente viu um Christian, né? Christian, 2 jogos sem colocar o pezinho no campo, Léo. Então, dá muito o nível de desgaste que o Cruzeiro está sofrendo nessa sequência. Lembrando, né, eu prometo que no segundo semestre a gente não vai falar nisso, mas a gente tem que sempre lembrar que o trabalho da base física do Cruzeiro, esses jogadores não foram bem trabalhados pela comissão técnica anterior, e além de não terem sido bem trabalhados na sua base física, eles foram levados antes do período necessário a um ritmo de jogos em sequência muito desnecessário, tudo isso por conta de um campeonato mineiro que acabou servindo muito mais para manter o trabalho do técnico Tite por algum período mais do que necessariamente o Cruzeiro ter tirado algum mérito. Tudo bem, o Cruzeiro foi campeão, mas custou muito caro no preparo físico da equipe a conquista do Campeonato Mineiro, da forma que se deu. Verdade, Valor. E o Cruzeiro que hoje atuou um pouco diferente, pelo menos o Kenji foi titular, o Arroio de volta, o Kaique também retornou, o Christian permaneceu de fora ainda nessa gestão de minutos. Daqui a pouco a gente faz a avaliação aqui do Cruzeiro. O próprio Kenji foi uma novidade, a gente observou bastante no pré-jogo e como atuou também o Kenji. Daqui a pouco vou perguntar aqui pro Valu e também pra Rafa Oliveira. Cumprimentar a galera por aqui, fritando com a gente no nosso chat. E olha aí, hein?
faltando 50 inscritos pra gente virar 493 mil. 50 inscritos pra gente virar 493 mil e mais uma camisa do Cruzeiro ser liberada aqui na Samuca TV pra gente sortear pros cabulosos aqui no YouTube. Abraçar o Bernardo Pastorini, ele fala que a maioria dos índios aqui do chat nunca pisaram no estádio, o Rei de Copas segue, isso que importa, um jogo de cada vez. O Silas Ribeiro tá falando que o pai dele viu Bebeto e Romário, ele viu Marquinhos e Bruno Rodrigues. Um abraço aí pro Silas. O Aldair fala de torcida chata, Neiser tem 20 anos somente, Cajó errou 3 gols e não tô vendo essas críticas. Tadeu foi melhor em campo, Bruno Rodrigues entrou bem, só sabe reclamar. Bruno Rodrigues entrou bem, Valu, na dele ali? Entrou, cara, ele entrou mais uma vez, ele igual eu falo, né, o Bruno Rodrigues é aquele jogador que ele entrega a dedicação tática, tecnicamente, a gente vê claramente que o Bruno não está no melhor dele fisicamente, mas ele volta, toma a bola. A primeira oportunidade do Sinisterra é exatamente numa jogada que o Bruno Rodrigues toma aqui, ó, do lado direito, bem ao lado do Cauã Moraes, atento. Então foi importante contar com esse jogador. Teve uma oportunidade ali que talvez se tivesse melhor fisicamente teria aproveitado, mas é um cara que entra e corre pra frente, Léo, e tenta... Ele tá ajudando, sabe? É o famoso, ele entra e tenta ajudar de fato, assim, o Bruno Rodrigues. Então hoje, de novo, ele entrou para mim muito bem na partida, e depois de um tempo a gente já vê ele sentindo um pouco, enfim, é um processo. Eu espero que no segundo semestre, né, com a parada para a Copa do Mundo, a gente consiga melhorar esse atleta fisicamente, porque ele é aquele cara que não suborna assim, a participação dele quando é chamado para participar. Não se furta a aparecer nos lances, a assumir responsabilidades, Léo. Daqui a pouco, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV, tem a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. Terminou lá no Maracanã, o Fluminense derrotou o Operário por 2-1. O Fluminense chegou a abrir 2-0, Savarino de pênalti e também Lúcio Acosta marcaram na primeira etapa. No segundo tempo, John Kennedy ainda desperdiçou uma penalidade, mas o Felipe Augusto, aquele mesmo, ex-Cruzeiro, ex-América, chegou a diminuir para o Operário, já ali por volta dos 38 minutos do segundo tempo, e aí na reta final da partida, o Operário ainda teve um jogador expulso e finalizou o jogo, 2 para o Fluminense e 1 para o Operário. Na ida, as equipes empataram por 0-0, então Fluminense, assim como o Cruzeiro, outro time classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Quem também se classificou mais cedo foi o Internacional, que depois de derrotar o Atlético no jogo de ida por 2-1, voltou a vencer nesta noite em Porto Alegre, 3 para o Inter, 2 para o Atlético, e Internacional também classificado às oitavas. Então já temos aí 3 equipes confirmadas, Inter, Cruzeiro e Fluminense. Amanhã, o Ceará recebe o Atlético Mineiro, o jogo no Castelão. Na ida, o time mineiro venceu por 2-1. Amanhã, ainda vamos ter a sequência, já acionando a Rafa Oliveira também com a gente, mas amanhã tem Vasco e Paysandu em São Januário. Na ida, o Vasco venceu por 2-0. O Remo recebe a equipe do Bahia. Na ida, Remo derrotou o Bahia por 3-1. Nesta quarta-feira também tem Mirassol e Bragantino no Maião. Os dois times que empataram por 1-1 no primeiro jogo. Amanhã também Jacuipense e Palmeiras. Jogo no estádio do Café. E o Palmeiras, que venceu o primeiro jogo por 3-0, tem a melhor vantagem, inclusive, desta fase quinta da Copa do Brasil. Na quarta-feira ainda tem Coritiba e Santos no Couto Pereira. O primeiro jogo foi 0-0. E o São Paulo vai visitar o Juventude no Alfredo Jaconi, jogos da quarta-feira. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 1-0. Rafa Oliveira, como aí do Mineirão, você viu esse jogo do Cruzeiro, essa vitória por 1-0? Aqui no chat, ô Rafa, tem a turma que tá cornetando o jogo, porque o Cruzeiro deveria ter matado a partida, o Cruzeiro não matou o jogo foi feio, tem uma turma aqui criticando. Já tem outra turma comemorando bastante essa classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, independentemente do jogo. E você, como viu a atuação do time do Arthur Jorge aí no Mineirão, Rafa? Léo Campos, eu vejo duas questões nessa equipe do Cruzeiro. Primeiro, sim, falta um pouco mais de maturidade para conseguir, nos momentos que tem o domínio, que cria boas oportunidades, aproveitar bem, matar o jogo, transformar esses momentos de superioridade em superioridade no placar, isso é um fato.
mas fisicamente os jogadores pareciam muito nitidamente ter sentido o ritmo do jogo. O Cruzeiro voltou no segundo tempo numa rotação muito abaixo, e aí, claro, a gente já até vê aí na tela, né, os preparativos para a coletiva do Arthur Jorge. Pode ser que ele responda sobre isso. Às vezes é uma questão de comportamento, às vezes os atletas simplesmente não voltam na rotação adequada, mas a sensação que passa é que fisicamente muitos deles já estavam esgotados, o que faz sentido, tendo em vista a maratona de jogos que estamos tendo em abril e maio, e tudo que aconteceu nos 3 primeiros meses. Sabemos muito bem que essa equipe foi subpreparada fisicamente pela comissão técnica anterior. Jogo de Copa tem desse tipo de coisa. O Goiás tem os seus méritos, voltou do segundo tempo com muita coragem para jogar. O treinador Daniel Paulista faz substituições para deixar a equipe mais ofensiva, não necessariamente tá tirando os zagueiros e colocando atacantes, mas as trocas eram trocas que tinham essa intenção de colocar mais peso na área. Troca um lateral direito que é mais defensivo por um que apoia mais, e o Goiás, dentro das suas características, foi chegando. É bem verdade que, olha, o Fabrício Bruno faz um gol para o Cruzeiro aqui, uma participação, se talvez tenha sido questionado, uma participação fundamental para manter o 0 no placar do Goiás, e no final do jogo tem uma bola na trave, né? Coisas do futebol, ele conseguiu marcar lá 10 dias atrás, dessa vez não foi feliz, felizmente para nós, e o Cruzeiro no final claramente estava disposto a segurar esse placar, a proteger esse resultado. Acho que a equipe mostrou muita fibra, principalmente na reta final, para conseguir segurar esse placar. Gostei das entradas do Sinisterra, do Bruno Rodrigues, que sempre entra lutando muito, né? É uma pena que o Bruno Rodrigues parece fisicamente ainda distante de um ponto ideal para conseguir ser ainda mais impactante no jogo do Cruzeiro, mas nunca falta luta para ele, se compromete muito defensivamente, inclusive, o que é muito importante nesse tipo de jogo. Vou sair aqui do Mineirão, não agora, né, Léo Campos, porque o nosso pós-jogo está só começando, mas quando a gente terminar aqui, vou sair do Mineirão hoje muito satisfeita com aquilo que vi, porque acho que o Cruzeiro fez o que precisava fazer. Hoje o Cruzeiro cumpriu o primeiro objetivo da era Arthur Jorge, que era se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro chega para a parada da Copa do Mundo vivo na Copa do Brasil. Esse era um dos nossos objetivos. Ainda temos a Copa Libertadores, onde a gente precisa avançar, e ainda temos o Campeonato Brasileiro, onde precisamos estar numa briga mais digna, seguir pontuando nessas 3 rodadas que nos restam. Mas hoje estou muito satisfeita com aquilo que vi da equipe. Foi um comportamento muito diferente daquele diante do Atlético Mineiro, que foi uma equipe que veio com uma proposta de se defender mais. O Goiás no segundo tempo obviamente se lançou, mas no primeiro tempo veio muito focado em se defender e sair em transições, e acho que o Cruzeiro fez um jogo muito mais inteligente do que havia sido capaz de fazer na última oportunidade que jogou aqui no Mineirão contra uma equipe que veio com uma proposta mais defensiva. Rodou a bola com inteligência, os jogadores se movimentaram bem, buscaram triangulações, muitas movimentações interessantes do meio para frente, que geraram muitas oportunidades. E aí a gente tem que discutir, vamos discutir aí ao longo da semana, na nossa programação, a incapacidade, a dificuldade de transformar essas oportunidades em gols, né, em materializar essas oportunidades em gols. O gol sai ali num pênalti, mas a verdade é que o Cruzeiro produziu o suficiente para que esse gol saísse em bola rolando também. Gols no plural, diria eu. Pelo lado do Goiás, finalização na direção do gol mesmo, só na reta final do segundo tempo. Mas estou muito satisfeita, estou com a turma do chat que entende que Copa é Copa, e assim, temos muito que trabalhar, né? Esse elenco precisa ser recuperado fisicamente, precisa ter tempo para treinar com esse treinador, porque ele teve 6 sessões quando chegou, e de lá para cá só jogo e recuperação e jogo de novo, e esse elenco naturalmente precisa de peças para ser mais equilibrado no segundo semestre. E aí, quem sabe, Léo Campos, a gente possa fazer partidas mais maduras nesse contexto. Mas por hoje estou muito satisfeita, como diz o meu patrão, né? Quem não agradece o pouco não merece o muito, e eu estou muito grata pelo pouco.